Olá investidores, sejam bem-vindos ao canal JD e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários de papel. Será que vale a pena? Será que vale a pena ter fundos imobiliários de papel na sua carteira de investimentos? Então fique nesse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas antes de começar esse vídeo eu quero lançar um desafio para você. Vamos deixar esse vídeo com 1000 likes, essa é a meta desse vídeo. Vamos bater a meta de 1000 likes, então eu conto com você, com a sua colaboração. Deixa aí o like, vamos bater essa meta e com certeza batendo essa meta isso traz para o canal um impulso maior e com isso com certeza eu vou estar trazendo bons conteúdos e melhores conteúdos cada vez mais para a comunidade JD. Então deixa seu like aí, de boa aí, que isso ajuda muito o canal e já aproveita, se inscreve também, ativa o sininho, porque isso faz com que o canal seja cada vez mais reconhecido, faz com que o YouTube reconheça o canal como um canal que distribui bons conteúdos e consequentemente a gente vai crescendo junto, beleza? Então deixa seu like aí, compartilha o vídeo e é nóis. Vamos pro vídeo aí porque o vídeo hoje vai ser muito bacana. Mas como saber se uma coisa vale a pena ou não se não sabemos realmente o que é, não é verdade? Então eu vou estar falando para vocês o que são fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários são tipos de investimentos que aplicam seus recursos em títulos de renda fixas, ou seja, certificado de recebíveis, os famosos CRI. Ao contrário dos fundos de tijolos que investem em lajes, galpões logísticos, escritórios, os fundos imobiliários de papel não possuem propriedades, mas sim ativos financeiros relacionados ao setor imobiliário. E as principais características de um fundo imobiliário de papel são CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, renda passiva, ou seja, todos os meses você vai estar recebendo aluguel em sua conta, além da proteção contra a inflação, porque ao investir em fundos imobiliários, você vai estar investindo em ativos que estão relacionados ao IPCA, ao IGPM, então todos esses indexadores estão automaticamente protegendo você, investidor, da inflação, ou seja, ao investir em um fundo imobiliário de papel, você está protegendo o seu patrimônio da inflação, além da rentabilidade que vai estar sempre sendo controlada pela taxa de juros, no nosso caso da economia brasileira, a taxa Selic. Então você pode ficar sossegado, sabendo que o seu dinheiro vai estar investido em algo que vai te proteger contra a inflação, porque está indexado à taxa Selic, está indexado ao IGPM, então são todos índices que protegem o cidadão contra a inflação. E nós investidores, quando investimos em fundos imobiliários de papel, automaticamente estamos protegendo o nosso patrimônio, além da rentabilidade que esse patrimônio também vai ter ao longo dos anos. E os fundos imobiliários não só valem a pena, como também tem muitas vantagens e eu vou estar deixando algumas vantagens para vocês aqui. E a primeira vantagem que eu quero falar para vocês é sobre renda passiva. Os fundos imobiliários vão trazer aos seus cotistas o privilégio de ter uma renda passiva todos os meses caindo em sua conta. De que forma? Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros aos seus cotistas. Então, se você for cotista de um fundo imobiliário, como por exemplo de papel, todo mês 95% desses lucros desse fundo imobiliário vai cair na sua conta. É lógico que vai ser proporcional às cotas que você tem desse fundo imobiliário, ou seja, a participação que você tem nesse fundo imobiliário. Uma outra vantagem também que os fundos imobiliários têm é a diversificação. E como isso? Ao investir em um fundo imobiliário, você está diversificando o seu capital. Você está investindo em muitos imóveis ao mesmo tempo. No caso do fundo imobiliário de papel, você também vai estar investindo em várias classes de imóveis, porque se é o fundo imobiliário de papel, ele não deixa de ser um fundo imobiliário. Então, como ele compra grandes dívidas através de CRI de grandes investidores, então automaticamente você está diversificando a sua carteira em vários setores imobiliários que compõem a carteira de investimentos desse fundo. E uma outra grande vantagem que você vai ter ao investir em fundos imobiliários é a proteção contra a inflação. De que forma?
Ao investir em fundos imobiliários, automaticamente esses grandes fundos imobiliários vão estar atrelados a um indexador, seja ele CDI, IGPM, e esses indexadores vão proteger seu patrimônio da inflação e automaticamente você pode dormir mais tranquilo, mais sossegado, mas também você precisa escolher bons fundos imobiliários. E quero deixar aqui claro que esse vídeo não é recomendação de compra, tá ok? E não menos importante, o tópico que eu quero falar também é a liquidez. O que é liquidez? A liquidez nada mais, nada menos é do que a possibilidade de você se desfazer ou adquirir mais cotas desse fundo imobiliário. Por exemplo, se você quiser adquirir mais cotas de um certo fundo imobiliário, ele tendo uma grande liquidez, a probabilidade de você estar adquirindo essas cotas é muito mais fácil. Tanto também se você quiser se desfazer dessas cotas, por o fundo imobiliário ter uma grande liquidez, e é isso que tem os fundos imobiliários, eles sempre têm grande liquidez, é óbvio que tem uns que têm mais do que outros, mas um fundo imobiliário ele te proporciona isso, liquidez. Então, suponhamos que você queira se desfazer das suas cotas daquele fundo imobiliário, talvez investir em outro. Se for um fundo imobiliário de uma boa liquidez, você pode estar vendendo essas cotas muito rápido. Em resumo, liquidez é isso, possibilidade de você comprar e vender esse ativo muito rápido. Mas como nem tudo são maravilhas, a gente tem que falar também sobre as desvantagens desses fundos imobiliários, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês somente as vantagens desse fundo imobiliário, quando por trás também existem as desvantagens. Então eu não seria leal com vocês se estivesse só mostrando o lado bom da coisa. É óbvio que o lado negativo, entre aspas, depende da maneira que você vê. Mas se formos focar sempre para aquele lado negativo, seja ele pouco ou muito, a gente nunca vai sair do lugar, não é verdade? E nem vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, uma das desvantagens dos fundos imobiliários é o risco de crédito. Há sempre um risco de inadimplência dos emissores dos títulos. E o que isso significa? Pode ser que ao longo do tempo um dos clientes desse fundo imobiliário não consiga estar arcando, não consiga estar honrando com seus pagamentos, e isso faz com que haja uma inadimplência e automaticamente esse fundo imobiliário vai perder um pouco da sua rentabilidade naquele mês, consequentemente vai distribuir um dividendo menor e também consequentemente as suas cotas vão estar desvalorizando, vai estar caindo o valor das suas cotas. Então isso é um risco que acontece, pode acontecer, mas é normal no mundo dos investimentos. Por isso, ao escolher um fundo imobiliário, é muito importante você ver a diversificação da carteira. Então fica aqui essa dica. E uma outra desvantagem dos fundos imobiliários de papel é a menor valorização. Ou seja, os fundos imobiliários de papel não se valorizam tanto quanto os fundos imobiliários de tijolo. Pois, ao contrário dos fundos imobiliários de tijolos, os fundos de papel não se beneficiam com a valorização dos imóveis. Mas então vamos lá, para quem os fundos imobiliários de papel são indicados? Primeiro, para investidores que querem se proteger contra a inflação, para aqueles que querem diversificar a carteira com renda fixa, mas com potencial de retorno superior aos títulos tradicionais, e para aquele investidor que tem o perfil de conservador ou de moderado. Bom, pessoal, eu acho que vocês já estão tendo mais ou menos a ideia se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários de papel. Então, no final desse vídeo, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho se vale a pena ou não, mas vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu vou estar falando para vocês agora como analisar um fundo imobiliário, já que nós estamos falando se vale a pena ou não, nós temos que ver também como analisar esse fundo imobiliário. Não vai ser um tópico bem aprofundado, mas aqui vai ter informações que serão suficientes para você já estar começando a ter noção de como analisar um fundo imobiliário. Então, se esse vídeo está agregando algo para vocês positivo, deixa o like aí, pessoal. Comenta aí embaixo, deixa o like de vocês, ative o sininho. Eu estou com uma meta de 1000 likes e peço para vocês mais uma vez, vamos bater essa meta de 1000 likes aí. Então deixa o like aí, beleza? Então vamos ver aí como analisar um fundo imobiliário de papel. E os pontos a observar são rentabilidade, qualidade dos CRIs, gestão do fundo e taxas de juros. Isso são coisas muito essenciais
É óbvio que existem outras coisas e outros fatores, mas eu quero deixar aqui esses 4 para vocês porque já dá para ter uma noção mais ou menos se o fundo imobiliário é bom. Então, falando de rentabilidade, verifique se o fundo imobiliário distribui dividendos mensal, qual tem sido a frequência em que esse fundo imobiliário tem distribuído, se ele tem ficado algum mês sem distribuir, se tem uma distância muito grande de valores entre um mês e outro, o quanto vem oscilando esse gráfico de dividendos. Então, dê uma olhada especial a esse fator, porque ele não deixa de ser tão importante quanto os outros a seguir, tá ok? E a qualidade dos CRIs, nós não podemos deixar e ignorar, deixar de lado a possibilidade de avaliar os riscos dos ativos que compõem a carteira desse fundo imobiliário. Então, dê uma analisada, veja direitinho como que são, quais são. Isso é muito importante na hora de você estar escolhendo um fundo imobiliário e isso pode mudar muita coisa. Então fique atento a esse fator. O próximo fator é a gestão do fundo. Precisamos dar uma pesquisada, olhar com mais atenção sobre a gestão do fundo imobiliário, saber como ela tem se comportado em tempos de crise. Pesquise sobre o histórico de experiência do gestor, porque todos nós sabemos quanto mais experiente for esse gestor, maior é a probabilidade desse fundo imobiliário ter bons rendimentos, maior é a probabilidade desse fundo imobiliário entregar bons resultados. E o outro tópico que eu vou falar com vocês é sobre as taxas e custos. É sempre bom a gente comparar as taxas e custos de um fundo imobiliário com outro fundo imobiliário, pois dependendo do fundo imobiliário isso muda bastante. Então é mais um ponto para estar observando aí na hora de escolher um fundo imobiliário, para depois você falar se vale ou não a pena. E já estamos caminhando para o final do vídeo. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, mas não saiam, porque agora nós vamos fazer um resumo de todos os tópicos que foram falados nesse vídeo. E o primeiro tópico que nós vimos aqui nesse vídeo foi renda passiva. Os fundos imobiliários nos proporcionam renda passiva, nos proporciona diversificação, nos proporciona proteção contra a inflação, nos proporciona liquidez, risco de crédito, falamos sobre isso também, variação da taxa de juros, falamos também que o fundo imobiliário de papel tem menor potencial de valorização em relação aos fundos de tijolos, falamos sobre a rentabilidade desse fundo imobiliário, falamos sobre qualidade dos CRIs, gestão do fundo e sobre taxas e custos. Então, nós falamos sobre todos esses tópicos nesse vídeo e eu acredito que isso foi muito relevante para você. Eu acredito que você vai sair desse vídeo aprendendo sempre um pouco mais, porque este é o intuito do canal, trazer para vocês informações. Vocês aprendem e eu aprendo e divido com vocês, e eu só peço em troca o like de vocês e a inscrição de você que está vendo esse vídeo. Inscreva-se no canal. E a pergunta que não quer calar, eu vou dar minha opinião, você já deve ter a sua. Fundos imobiliários de papel valem a pena? Isso vai depender do perfil do investidor e dos objetivos financeiros. Então, pense sobre isso e decida você mesmo se vale a pena. Eu vou dar a minha opinião. Fundos de papel valem muito a pena. Bom, chegamos ao final desse vídeo e eu quero deixar uma pergunta. Você já investe em fundos imobiliários? Qual sua opinião sobre eles? Quais os outros temas de vídeos sobre fundos imobiliários que você gostariam de ver aqui no canal? Então eu deixo para vocês essas perguntas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei dar o máximo de mim nesse vídeo, espero que você reconheça deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho. Fé e foco, fique com Deus. Fundos imobiliários valem a pena, seja ele de papel, seja ele de tijolo, seja ele híbrido, seja ele FOF. Todos eles valem a pena. Fé e foco, fiquem com Deus e até a próxima.